Mais uma vez, bem-vindo ao canal Diálogos Online, agora dando seguimento aí sobre direito ambiental no contexto de desenvolvimento da ideia de direito ambiental internacional. Essa ideia de desenvolvimento de direito ambiental internacional, ela busca regular aspectos relacionados ao meio ambiente que vão depender da livre ação das pessoas e de cada país, de modo que ultrapasse o interesse único de um Estado. Ou seja, a gente tem que preocupar com a população mundial como um todo e não somente com o próprio umbigo. Em outras palavras, mais diretas. Tá? Dentro desse contexto do direito ambiental aí internacional, ele está pautado em alguns princípios, que é o princípio da prevenção. Eu tenho que prevenir o dano ambiental. Também o princípio da precaução. Eu tenho que tomar precauções relacionadas com a minha atividade, de forma que eu minimize o impacto ambiental ou elimine esse impacto ambiental. Tem-se o princípio do poluidor-pagador. Aquele que polui, aquele que degrada, tem que ser punido com o dever de indenização ou de pagar o dano gerado. Tem-se o princípio do desenvolvimento sustentável, que envolve a ideia de geração atual e futura ter acesso aos recursos, né? E o princípio da participação pública no sentido de proteção do meio ambiente. Esse surgimento do direito ambiental, essa ideia de surgimento do direito ambiental, vai ocorrer a partir de 1968, quando ocorre a criação da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Convenção Africana para a Proteção da Natureza, dos Recursos Naturais e Convenção da Assembleia Geral das Nações Unidas. Somente a partir da década de 70, então, é que começa a surgir normas ambientais no sentido internacional de alcance global, que não é impositiva, porque cada país adotaria se fosse o interesse de cada um deles, mas que serve como padrão internacional de preocupação com o meio ambiente e indicações do que deve ser feito. Outra questão também que tem que pensar, de acordo com o que a doutrina nos traz sobre esse desenvolvimento internacional do direito ambiental, é o fato de que ele passa a ser percebido como uma solução para os danos e conflitos ambientais que ultrapassam ou que rompem a visão tradicional sobre a soberania e responsabilidade. Olha para você ver, ultrapassa a soberania, ultrapassa a responsabilidade, tentando buscar estabelecer o que é chamado de cooperação regional e global. Cooperar não quer dizer que eu sou obrigado a fazer. Eu vou cooperar dentro das limitações internas que o meu país, que a minha região estabelece como prioridade. Tá? Então, tem essa ideia internacional de cooperação, de estágio de ajuda mútua, mas cada país faz aquilo que entende ser pertinente para si próprio. Nessa fase, então, a gente tem um processo de globalização que as questões ambientais vão estar pautadas muito na utilização dos recursos naturais, que eram considerados suficientes e que passaram a ser percebidos como limitados. A economia já trata disso, o uso de recursos limitados para atender às necessidades humanas que são ilimitadas. Então é nesse conflito que a gente tem que tentar encontrar e que o direito internacional ambiental tenta encontrar uma solução para que não haja degradação ampla do meio ambiente. Tem-se também, de acordo com a doutrina, que nesse desenvolvimento do direito ambiental internacional, ele começa também a partir da Primeira Guerra Mundial e do período entre guerras, em que houve um incremento da prática diplomática multilateral no âmbito das nações de organização internacional. Com qual finalidade? Com a finalidade de tentar gerar uma qualidade do meio ambiente, um respeito aos ecossistemas, um respeito ao próprio ser humano, que tem o direito ao meio ambiente equilibrado. A indicação doutrinária também menciona que na segunda metade do século XX, a degradação ambiental passa a ser vista de maneira alarmante. Temos aquecimentos globais, temos efeito estufa, temos uma série de adventos na natureza que revela que a produção humana, que a ação humana está sendo extremamente prejudicial. E aí tem-se, no contexto nacional, uma preocupação mais pragmática da preservação da natureza, da preservação da própria vida humana. Nesse sentido, então, a gente tem regras que vão discutir e vão colocar o meio ambiente como destaque nas atividades que o ser humano intervém nela, causando danos à própria saúde humana. Alguns processos produtivos geram impactos imediatos na saúde humana. E também esse direito internacional ambiental, ele se preocupa com atividades que são causadoras de dano ao próprio meio ambiente, natural, artificial, biótico e abiótico.
que a gente já mencionou nos vídeos anteriores. Então, nesse sentido, busca-se reconhecer que a proteção do meio ambiente, a proteção ambiental, ela abrange não somente direito das gerações atuais, mas também das gerações futuras, que isso é um direito de todos. A utilização de recursos naturais constitui direito intergeracional, estou falando errado, é intergeracional. E após essa Segunda Guerra Mundial, instaura-se então um sistema jurídico que tenta estabelecer e pregar uma cooperação internacional, segurança coletiva, a fim de melhorar a convivência na Terra e a fim de melhorar a convivência do ser humano com os recursos naturais, porque nós dependemos dos recursos naturais. Nós dependemos do ecossistema. A gente faz parte do ecossistema, a gente depende de outros elementos dele para nós sobrevivermos. Se a gente não cuida desse meio ambiente artificial, natural, seja lá o que for, a gente vai acabar desaparecendo juntamente com ele. Esse debate mundial, então, leva à intensificação a partir dos anos 60, 70, 80, do processo de globalização da economia, ao incremento das relações multilaterais entre os estados, voltados para a assinatura de acordos ambientais com o intuito de reduzir e de preservar, de reduzir o impacto ambiental e preservar o meio ambiente. Então, nasce, a partir da década de 60, de acordo com a doutrina, o direito internacional do meio ambiente, que busca tutelar, como sendo um novo direito, a possibilidade de haver sintonias socioambientais, econômicas para toda a humanidade. Nesse sentido, a gente tem então que nesse direito ambiental e nesse direito internacional ambiental, procura-se prevalecer e manter o entendimento de que o direito ambiental não pode ser confundido a partir do século XXI como uma mera proteção dos bens naturais, mas sim como uma proteção ampla, biótica e abiótica.